Tem uma coisa que eu aprendi, e que muita gente ainda ignora. A forma como a gente termina o dia muda tudo. Não é sobre o que você fez o dia inteiro. É sobre o que você sente quando fecha os olhos à noite. Porque ali, naquele último instante de consciência, ou você ativa um novo campo vibracional ou reforça o mesmo ciclo de sempre. Eu já fui dormir com medo, com ansiedade, com pressa de que algo acontecesse logo. E por mais que eu desejasse profundamente uma mudança, nada mudava. Porque eu estava pedindo com o corpo tenso, com o coração cheio de dúvida. E o universo não responde à pressa. Ele responde à vibração. Foi quando eu descobri uma simples frase. Uma que parecia pequena, mas que, quando dita com verdade, reorganiza tudo por dentro. E foi aí que a mágica começou. Porque não era mais sobre falar mecanicamente. Era sobre sentir e repetir com o corpo inteiro. Está feito, está feito, está feito. Essa frase dita no silêncio da noite me ensinou algo poderoso. Eu não preciso ver para acreditar. Preciso sentir para permitir. Porque quando eu durmo vibrando como quem já recebeu, o universo começa a agir em silêncio. E às vezes, em menos de 24 horas, ele responde. Talvez você ache estranho. Talvez pense que é só uma sugestão. Mas e se for mais que isso? E se for a senha que sua alma estava esperando para se reconectar? Se isso tocou algo dentro de você, então respira fundo, silencia e escuta com o coração, porque a mudança já começou. Tem algo especial que acontece à noite quando o mundo desacelera, o corpo relaxa e a mente começa a soltar o controle. É nesse instante, entre o cansaço e o sono, que eu sinto o campo mais aberto, mais sensível, mais receptivo. E é nesse espaço que eu escolho sussurrar com o coração. Está feito. Não é um pedido, não é uma dúvida. É uma declaração silenciosa que vem de dentro e ecoa no invisível. No começo parecia estranho repetir uma frase como essa sem ainda ver o que eu queria do lado de fora. Mas eu percebi que era justamente aí que o poder começava. Quando eu dizia, está feito, era como se uma parte de mim já tivesse atravessado o tempo. Como se o que eu desejava já tivesse acontecido em algum lugar, e eu estivesse apenas reconhecendo isso, sentindo isso, aceitando isso com o corpo inteiro. Eu falo essa frase de olhos fechados, às vezes em voz baixa, outras vezes só na mente, mas sempre com presença, sempre com intenção real, porque não é a frase que cria, é a vibração com que eu digo. E toda vez que repito, algo dentro de mim se acomoda. A ansiedade se dissolve, o medo perde força, e no lugar disso, nasce uma paz silenciosa, mas firme. É como se eu dissesse ao universo, eu confio, eu me abro, eu já sou isso. E a vibração do campo responde, porque quando o sentimento é verdadeiro, o campo não tem como resistir. Ele reorganiza, ele entrega, ele revela o caminho. E tudo isso começa antes de dormir, quando o corpo repousa. Mas a consciência desperta. Eu já experimentei muitas práticas, já fiz técnicas, respirações, afirmações complexas. Mas foi nessa frase simples que encontrei algo profundo. Porque ela não vem da mente, ela vem da certeza. E essa certeza não se compra, ela se cultiva. E a cada noite, ao repetir esse sussurro, eu sinto que estou plantando uma nova realidade. Mesmo que por fora tudo ainda pareça igual. Não importa o que tenha acontecido no meu dia. Se foi bom, eu agradeço e declaro, está feito. Se foi difícil, eu respiro fundo, solto o que não serve e declaro, está feito. Porque essa frase não é uma fuga, é uma escolha vibracional, é uma entrega madura, é um comando sutil que diz ao universo, eu parei de resistir. E nesse parar, tudo começa a fluir. Eu já vi milagres acontecendo depois dessas noites. Coisas que pareciam distantes se aproximaram com leveza. Pessoas que eu não esperava me procuraram. Ideias novas surgiram com clareza. E eu sei que não foi coincidência. Foi coerência. Foi a vibração limpa de quem dorme sentindo que já é, mesmo que ainda não veja. Essa prática me acompanha como um ritual sagrado. Não exige tempo, só exige verdade.
E mesmo nos dias em que estou cansado, em que quase esqueço, eu paro por um instante. Deixo o corpo afundar no colchão, respiro fundo e digo em silêncio: está feito, está feito, está feito. E só isso já me leva de volta para casa, porque quando eu durmo com essa frequência, eu acordo diferente. E o mundo lá fora começa, pouco a pouco, a refletir o que eu declarei aqui dentro. Eu já falei muita coisa da boca para fora. Palavras bonitas, frases montadas, afirmações que li em livros. Mas o que realmente mudou minha vida não foi o que eu disse, foi de onde eu disse. Porque quando eu falo com a mente, o campo quase não se move. Mas quando falo com o coração, eu sinto que algo vibra, algo pulsa, algo se abre. E é ali que a mágica começa. Não é sobre dizer tudo certo, é sobre sentir tudo verdadeiro. O universo não responde a palavras decoradas, ele responde à vibração emocional por trás delas. E o coração, quando fala, não finge, ele não hesita, ele não calcula, ele apenas expressa o que é real. E essa pureza tem uma força que atravessa o invisível e ativa o campo com uma precisão que a mente jamais alcança. Houve noites em que falei pouco. Só fechei os olhos, coloquei a mão no peito e deixei sair o que precisava sair. Às vezes era uma frase simples, às vezes era apenas um sussurro. Mas toda vez que eu fazia isso com verdade, com presença, com emoção, no dia seguinte algo acontecia. Não sempre como eu esperava, mas sempre como eu precisava. E isso me ensinou a confiar. A resposta do universo nunca é genérica. Ela vem do exato ponto da minha vibração. Ela é precisa como um espelho. E quando eu falo com o coração aberto, sem máscaras, sem controle, sem querer manipular, o campo entende. Ele me reconhece. Ele reflete. E eu me torno co-criador daquilo que estou pronto para receber. Já tentei convencer o universo com repetições, com vontade, com mentalizações. Mas nada funcionou tão profundamente quanto aquele instante em que eu chorei baixinho, com o coração escancarado, dizendo: eu confio, eu aceito, eu já sou. E ali, sem perceber, eu entrei em um campo novo. Um campo onde o que eu sinto, cria. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade de presença. É sobre alinhar o que penso, o que sinto e o que vibro. E quando isso acontece, o universo responde não só rápido, mas com perfeição. Ele conecta pessoas, move situações, dissolve obstáculos, porque tudo ao redor começa a obedecer à frequência que eu estou sustentando por dentro. Eu aprendi que antes de falar qualquer coisa ao universo, preciso me ouvir primeiro. Preciso checar se o que vou dizer está alinhado com o que vibro. E se não estiver, eu espero. Eu respiro. Eu me reconecto. Porque eu não quero mais criar pela força. Eu quero criar pela verdade. E a minha verdade mora no coração. Essa conexão é silenciosa. Às vezes não digo uma palavra. Só fecho os olhos e deixo o coração conversar com o campo. E ele conversa com sentimento, com intenção pura, com vibração autêntica. E quando isso acontece, eu sei que fui ouvido. Não pelo som, mas pela frequência. Por isso, toda noite antes de dormir, eu volto para esse lugar. Coloco a atenção no peito, deixo a mente de lado e digo com o coração: está feito. Eu confio. Eu sinto. E nesse instante, o universo inteiro começa a responder. Tem algo profundamente simbólico no ato de dormir. Quando a luz se apaga, o barulho diminui e o mundo silencia. É como se o universo inteiro estivesse dizendo: agora é sua chance. Sua chance de plantar, de criar, de acessar o campo onde tudo começa. Porque é justamente na escuridão que a luz do novo se prepara. E toda vez que me deito, eu sinto isso. Sinto que o invisível se torna fértil quando eu escolho vibrar diferente. Eu costumava achar que o dia era o momento de manifestar, que precisava fazer, agir, correr, organizar. Mas aprendi que a verdadeira criação começa na noite, porque é no escuro, longe do controle, longe da pressa, que o coração consegue falar. É ali que minhas declarações vibram mais fundo, que minha alma se manifesta com mais liberdade, porque o corpo descansa e a consciência desperta. Cada vez que me deito com intenção, é como se eu plantasse uma semente no campo quântico.
E essa semente não precisa de luz externa, ela precisa de fé interna, precisa de presença, de gratidão, de certeza silenciosa. Eu não preciso ver o que está brotando, preciso confiar que o que foi plantado com o coração já está em movimento. E isso muda completamente a forma como encaro a noite. Não importa o que aconteceu no meu dia. Se foi bom, eu agradeço e reforço. Se foi desafiador, eu acolho e ressignifico. Mas eu nunca durmo vazio, nunca durmo em desespero, porque sei que o momento em que minha cabeça toca o travesseiro é sagrado. É ali que eu posso reiniciar minha vibração, redirecionar meu campo, relembrar que a criação começa dentro, no escuro. Já teve noites em que chorei em silêncio antes de dormir, em que tudo parecia incerto. Mas mesmo nesses dias, eu decidi plantar luz. Fechei os olhos, repeti com firmeza: está feito. E imaginei aquela frase entrando no campo como uma semente viva. Não importa quão escuro o momento parecesse, porque no fundo eu sabia: a luz não precisa ser vista para ser real, ela precisa ser sentida. O campo escuta o que eu vibro antes de dormir, porque nesse estado entre o consciente e o inconsciente, eu estou mais aberto, mais permeável, mais conectado. E quando eu aproveito esse momento com intenção, o universo entende que estou pronto, que estou alinhado, que estou consciente da minha capacidade de cocriar mesmo em silêncio. É por isso que, toda noite, eu escolho o que vou plantar. Escolho a vibração que vai me acompanhar durante o sono. Escolho a emoção que quero levar comigo. Não é sobre apagar o que aconteceu, é sobre vibrar acima. É sobre decidir o que vou nutrir internamente. Porque o que eu planto no escuro floresce com luz. E quando amanhece, mesmo que nada tenha mudado visivelmente, eu já estou diferente. Porque algo germinou, algo se preparou, algo está a caminho. E essa certeza muda minha postura, meu olhar, minha energia. Porque eu sei, tudo o que vejo nascer na realidade começou com uma escolha feita no silêncio da noite. Então eu continuo fazendo isso, toda noite. Um ritual íntimo, verdadeiro, meu. Eu planto luz no escuro e confio que, em 24 horas, o campo vai me mostrar um reflexo dessa vibração. Durante muito tempo, eu procurei palavras que pudessem mudar minha vida. Frases poderosas, mantras antigos, códigos secretos. Eu achava que bastava repetir a coisa certa para que o universo se abrisse como num passe de mágica. Mas com o tempo, percebi que não é a frase que cria, é a vibração que a acompanha. E isso mudou tudo, porque está feito não é um feitiço, é uma senha vibracional. Essa frase tem poder, sim, mas não por causa das palavras, e sim por causa do campo que ela ativa dentro de mim. Quando eu a digo com presença, com emoção, com verdade, ela se torna um comando claro para o universo, um sinal de que estou alinhado com o que desejo, um lembrete de que não estou pedindo, estou confirmando, estou me reconhecendo como parte do que quero manifestar. É como digitar uma senha em silêncio e ver uma nova realidade começar a se abrir. Não porque algo externo mudou, mas porque meu campo interno alcançou a frequência certa. E nessa frequência, o que era inacessível começa a se mover. O que era improvável começa a se aproximar. O que era sonho começa a se organizar no invisível. Mas essa senha só funciona quando é sentida. Quando vem de um lugar de rendição, de certeza, de alinhamento. Se eu repito por repetir, sem presença, sem conexão, ela não ativa nada. Ela vira só mais uma frase. Mas quando eu digo com intenção, com o coração limpo, com a mente aberta, então ela se transforma em código. Um código que o campo entende e responde. Já tive noites em que bastou repetir, está feito com convicção. E algo mudou no dia seguinte. Uma resposta chegou. Uma energia pesada saiu. Uma decisão se clareou. E eu entendi. A frase em si não é mágica, mas a vibração que ela carrega pode fazer milagres. Porque ela diz: eu parei de esperar, eu parei de duvidar, eu já sou. Eu uso essa frase como uma âncora. Quando a mente começa a duvidar, eu volto para ela. Quando a ansiedade tenta subir, eu respiro e repito: está feito.
3 vezes como quem digita uma senha invisível no espaço. E toda vez que faço isso com verdade, o peso diminui, a frequência sobe e o campo começa a se ajustar. É por isso que eu digo, essa frase não funciona por superstição, ela funciona por coerência. Quando corpo, mente e emoção dizem a mesma coisa, o universo responde, porque ali não há ruído, não há contradição, há sintonia, e sintonia cria realidade. Então eu parei de buscar frases novas, parei de procurar a próxima técnica milagrosa, porque encontrei algo que, quando dito com alma, me devolve para o centro. E é ali, no centro, que tudo acontece. A frase é simples, mas a vibração por trás dela é tudo. E toda noite, antes de dormir, eu volto a essa senha, fecho os olhos, trago o sentimento e digo com o coração: está feito, está feito, está feito. Porque nessa frequência, a vida começa a se reorganizar. Eu percebi que cada vez que eu pedia ao universo com desespero, eu estava vibrando na falta. Mesmo com as palavras certas, o sentimento por trás era o de quem ainda não tem. E o universo não responde às palavras, ele responde à vibração. Então, um dia, eu parei de pedir, parei de implorar e comecei a declarar, com o corpo, com a voz, com a emoção, como quem já recebeu. A primeira vez que eu fiz isso, senti uma diferença imediata. Não foi fora, foi dentro. Um alívio, uma certeza, como se eu estivesse dizendo ao campo: eu já reconheço que é meu. E naquele instante, algo em mim se alinhou. Era como se, de repente, o que eu queria estivesse ao meu lado. Não porque apareceu, mas porque eu parei de afastá-lo com a vibração da espera. A declaração vem de outro lugar. Vem da conexão, não da carência. Quando eu declaro, eu assumo. Eu vibro junto. Eu dou forma ao invisível. E esse ato, por mais sutil que pareça, tem um impacto imenso no campo. Porque o universo entende que eu deixei de ser um mendigo vibracional e passei a ser um co-criador consciente da minha realidade. Eu passei a fazer isso todas as noites. Ao deitar, em vez de pensar no que falta, eu declaro o que é. Digo com a alma: está feito. Eu recebo. Eu aceito. E essas palavras, ditas com presença, se tornam vivas. Elas mexem com meu corpo, com minha energia. E mais do que isso, com minha percepção de mim mesmo. Porque quando eu declaro, eu mudo o lugar de onde observo a vida. A verdade é que eu não preciso convencer o universo. Eu preciso convencer meu próprio campo. E meu campo responde melhor à clareza do que à dúvida, ao sentimento de completude, não ao de urgência. E quanto mais eu declaro com verdade, mais eu percebo que o mundo à minha volta começa a se reorganizar para refletir esse novo estado. Eu declaro como quem já está vivendo. Sinto a vibração do que desejo como se já fosse parte do meu agora. E essa coerência entre o que falo, o que sinto e o que vibro, ativa o campo. Cria um tipo de ponte entre o invisível e o visível. E essa ponte não se constrói com esforço, mas com intenção pura. Mesmo nos dias em que a dúvida aparece, eu volto para essa prática. Respiro fundo, coloco a mão no peito e digo: está feito. 3 palavras, uma frequência, um portal. Porque nesse momento, eu deixo de ser o que busca e me torno o que vibra. E quem vibra com verdade, inevitavelmente, manifesta. Aprendi que a verdadeira oração não é a que implora, é a que reconhece, que afirma, que se conecta. E toda vez que eu faço isso com o coração, sinto o campo se abrir. Sinto a realidade começando a se reorganizar ao meu redor. E isso me dá paz, me dá força, me dá clareza. Então agora, sempre que eu deito, eu não peço mais. Eu declaro, como quem já recebeu, como quem já é. Porque quando eu ajo assim, a realidade entende que chegou a hora de me acompanhar. Foi libertador perceber que eu não preciso estar acordado para que o universo continue se movendo a meu favor. A vida não para quando meus olhos se fecham. Pelo contrário, é durante o sono que o campo trabalha mais intensamente. Porque nesse estado, eu não interfiro, eu não duvido, eu não bloqueio com pensamentos repetitivos.
Eu simplesmente me entrego e o campo assume o comando. Antes eu dormia com medo, com ansiedade, com a mente girando tentando resolver tudo, e acordava ainda mais cansado, até que entendi que ao dormir em paz, eu deixo meu campo vibracional em um estado receptivo. É como se eu entregasse uma missão silenciosa ao universo e dissesse: agora é com você. E o universo entende. Ele ouve. Ele age. Hoje meu sono é um santuário, um portal, um tempo sagrado onde tudo continua se organizando mesmo sem minha consciência ativa. Porque o campo quântico não dorme. Ele não descansa. Ele responde à frequência que eu deixo antes de dormir. E se eu durmo com presença, com gratidão, com fé, ele se encarrega do resto. Eu me lembro de noites em que fui dormir com o coração tranquilo, mesmo sem saber o que me esperava no dia seguinte. E surpreendentemente, ao acordar, algo já estava diferente. Um problema parecia menor. Uma ideia surgiu. Uma resposta chegou. Não porque eu fiz mais, mas porque eu soltei. E essa entrega noturna tem um poder imenso. É como plantar uma semente e confiar que, mesmo na ausência de luz, ela está germinando. Eu não preciso vigiar o processo. Só preciso garantir que plantei com intenção limpa. E quando faço isso, o solo invisível da realidade se encarrega de fazer brotar no tempo certo. Enquanto eu descanso, o campo organiza. Eu comecei a tratar a hora de dormir como um ritual, um momento de ajuste vibracional. Não de resolver nada, mas de me alinhar com tudo. Fecho os olhos, respiro fundo, repito minha frase e me entrego. Não com dúvida, mas com certeza. Porque eu sei que, enquanto meu corpo descansa, minha vibração continua emitindo sinais. E esses sinais criam. Acordar, hoje, é como abrir os olhos para uma nova versão da realidade que plantei na noite anterior. E mesmo que nada tenha mudado visivelmente, eu sinto por dentro que algo se movimentou, porque o campo me devolve aquilo que eu vibro de forma mais persistente. E durante o sono essa persistência é pura, sem interferência da mente. Eu parei de acreditar que preciso fazer tudo sozinho. Parei de achar que tudo depende da minha vigília. O universo não precisa da minha presença constante. Ele precisa da minha frequência constante. E quando eu durmo vibrando com verdade, com gratidão, com paz, eu ativo um tipo de inteligência que age em meu nome. Então agora, ao deitar, eu me entrego com fé. Eu solto as rédeas. E confio. Enquanto durmo, o campo continua agindo por mim. Eu costumava achar que precisava ver primeiro para acreditar. Precisava de um sinal externo, de uma mudança visível, de alguma coisa que confirmasse que o universo estava mesmo me ouvindo. Mas isso só me deixava preso, sempre esperando algo lá fora para poder sentir algo aqui dentro. E foi exatamente isso que me travou por tanto tempo, até que percebi que tudo começa ao contrário. Começa dentro. A verdadeira mudança não se anuncia com fogos. Ela começa de forma quase imperceptível, como uma nova vibração que surge quando eu me deito e sinto pela primeira vez a certeza de que algo já está acontecendo. Não porque eu vi, mas porque eu escolhi acreditar antes de ver. E essa escolha não é racional. Ela é energética. É uma frequência. E é essa frequência que dá início à transformação. É como se, ao deitar com fé, eu ativasse um código silencioso no campo. Um comando vibracional que diz: eu confio. E esse simples ato, mesmo em silêncio, já começa a mudar a forma como o universo se comunica comigo. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque eu mudei a forma de estar no mundo. Essa certeza é sutil, mas poderosa. Não grita, não exige, não promete. Ela apenas está, presente, firme, real, como um calor que nasce no peito, como uma respiração mais leve, como uma sensação de eu sei, que não precisa de explicação. E quando eu carrego essa certeza comigo ao fechar os olhos, algo já começa a se reorganizar, mesmo que eu ainda não veja. Eu me lembro do exato momento em que entendi isso. Eu estava deitado, cansado, cheio de perguntas, mas naquele dia, escolhi sentir diferente. Soltei o controle, parei de esperar e comecei a confiar. E naquela noite, dormi como alguém que já tinha recebido. E quando acordei,
percebi, eu não era mais o mesmo. Algo em mim já tinha mudado. E a vida, devagar, começou a acompanhar. Essa certeza não vem de fora. Não vem de alguém dizendo que vai dar certo. Vem do corpo, vem da vibração, vem da decisão interna de não negociar mais com a dúvida, de dizer, basta. E essa decisão muda tudo. Porque mesmo que o cenário externo não mude imediatamente, minha resposta a ele muda. E isso muda o jogo. Hoje, antes de dormir, eu pergunto a mim mesmo, com que certeza eu quero fechar os olhos hoje? E escolho sentir como se já estivesse no lugar onde desejo estar. Não importa o que aconteceu no dia. Importa como eu decido terminar. Porque o fim do dia é o portal da criação do próximo. E a certeza que levo comigo é o que ativa esse processo. Acordar com leveza vem de dormir com confiança. Não é sobre controle, é sobre sintonia. Eu parei de tentar prever o amanhã e comecei a cuidar da frequência de agora. E toda vez que durmo carregando essa certeza viva dentro de mim, o dia seguinte sempre me traz algo novo. Uma resposta, um sinal, um encaixe. Então, antes de tudo, eu decido. Eu sinto. E deixo que essa certeza seja a semente. Porque a mudança que tanto espero não começa com o que vejo. Começa com o que vibro ao deitar. Tem dias em que eu abro os olhos e tudo parece igual. Mas por dentro, algo está diferente. O corpo acorda leve, a mente mais calma. E o coração, por algum motivo, pulsa com gratidão. Não porque algo extraordinário aconteceu durante a noite, mas porque eu fui dormir vibrando diferente. E agora eu entendo. A maneira como eu durmo define a maneira como eu acordo. Na noite anterior, eu não fui dormir com dúvida, nem com pressa, nem com medo. Fui dormir com entrega, com presença, com aquela sensação de já estar vivendo o que eu desejo, mesmo que ainda não tenha se manifestado. E isso fez toda a diferença. Porque durante o sono, o campo seguiu agindo, organizando, preparando o terreno. E quando amanheceu, a minha vibração já não era a mesma. Dormir como quem já vive o milagre não é sobre se enganar, é sobre se alinhar, é sobre criar um espaço interno onde o novo possa chegar. Porque se eu durmo preso ao passado, só repito o que já conheço. Mas se eu durmo vibrando o futuro com verdade, então acordo sintonizado com aquilo que está vindo, com aquilo que já vibra no meu campo, esperando só uma brecha de fé para se manifestar. Eu percebi que o milagre não acontece no barulho, ele nasce no silêncio, no espaço interno onde eu solto o controle e digo, está feito. E quando eu deito nessa vibração, não importa como foi o dia, importa como estou agora, porque esse agora é o ponto de criação. E quando o agora está cheio de gratidão e certeza, o universo escuta. Teve um dia em que dormi tão entregue, tão em paz, que ao acordar recebi uma notícia inesperada. Não porque forcei, mas porque meu campo estava pronto, estava aberto, estava alinhado com a nova realidade. E essa experiência me ensinou que a noite não é o fim do dia, é o início da manifestação. Hoje, dormir é um ato sagrado, um ritual vibracional. Eu cuido do meu estado antes de fechar os olhos. Cuido das minhas emoções, do que penso, do que sinto, porque sei que essa frequência vai continuar trabalhando por mim enquanto durmo. Vai continuar emitindo sinais, vai continuar criando. E quando acordo, não preciso mais me perguntar se vai dar certo. Eu sinto que já deu, mesmo que os resultados ainda não tenham chegado, porque essa sensação de paz, de alinhamento, de presença, já é o primeiro milagre. O milagre de acordar inteiro, conectado, vivo, alinhado com quem eu sou de verdade. Essa prática me transformou, me devolveu ao centro, me ensinou que o maior poder que tenho é escolher como encerro o meu dia. E hoje, sempre que deito, eu faço isso com intenção. Eu me deito vibrando como quem já vive o milagre. E por isso, eu acordo diferente. Porque quando a alma dorme em paz, o universo desperta mais rápido. E agora, respira fundo. Sente o que ficou em você. Fecha os olhos por um instante e se pergunta: o que dentro de mim já começou a mudar só por ouvir isso? Porque quando a gente se abre para algo novo com o coração inteiro, o universo escuta.
e responde. Talvez a frase pareça simples, mas se você colocar sua alma nela, se você sussurrar como quem já sabe que está feito, algo começa a se reorganizar, porque o universo não responde ao desespero, ele responde à certeza, e a certeza nasce dentro, antes de qualquer evidência. Então hoje, antes de dormir, apenas diga com presença: está feito, está feito, está feito. Sente o peso saindo dos seus ombros, sente o corpo relaxando e entrega, porque enquanto você dorme, o campo trabalha, e o que é seu já está vindo ao seu encontro. Se isso tocou sua alma, se você sentiu verdade nessas palavras, volte aqui todas as noites. Faça disso sua prática, sua fé viva. E se esse vídeo te fez bem, com carinho, eu te convido. Se inscreva no canal, ative as notificações. Volte todos os dias, especialmente antes de dormir, porque aqui você tem um espaço de reconexão e juntos vamos continuar ativando a força que mora dentro de nós.